Ótimo. Então, Boa tarde. estamos Boa tarde, online. pessoal. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Lavínia. Né? Hoje, um dia 1º de julho de 2020, nós estamos aqui começando a primeira jornada de saúde emocional. Já falar primeira, viu, Lavínia? Porque eu creio Que que bom. essa iniciativa aí vai ser de muitos anos e já está sendo muito profícuo para toda a rede estadual de Sergipe, município, estado, algumas escolas particulares. Alunos vão participar com a gente pelo YouTube. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos aqui à live. Essa iniciativa eu vou sinceronear vocês, né, ao público, e aí vocês ficam bem à vontade também para intervir na apresentação e até a leitura do currículo. Então, nós estamos recebendo aqui a primeira jornada de saúde emocional, que é a iniciativa da psicóloga Lavínia Andrade, né? Ela que é psicóloga escolar e clínica, né? Trabalha na rede privada, mas faz sempre um trabalho muito bonito aqui conosco da rede estadual, né? Aqui no Ateneu Sergipense, prestando um serviço de muita excelência, né? Uma corresponsabilidade que ela tem como profissional. E ela formatou essa jornada de saúde emocional que ela vai, daqui a pouco, explanar um pouco mais, passar as datas, inclusive vou passar o link de inscrição. E hoje ela convidou para falar conosco o doutor psicólogo, né, o doutor Renato Gonzaga, que é sergipano, também Ricardo, psicólogo cognitivo e comportamental, tem doutorado em psicologia pela PUC de Campinas e psicologia clínica pela USP. Então, é um casal de psicólogos muito jovens, bonitos e muito bem formados. E uma alegria para acho que todo o Sergipe estar escutando vocês agora com esse currículo muito bem. Lavínia é psicóloga pela UFS, né? Eu esqueci de falar também que a nossa universidade nós também temos muito orgulho de ter aqui no nosso estado. Então, sejam todos muito bem-vindos. A palavrinha aí, Lavínia, fique muito à vontade. Obrigada, Daniel. Então, é muita alegria, né, hoje para a gente estar iniciando. Eu formatei esse evento, essa atividade, depois de muita observação do comportamento dos próprios estudantes e de todas essas modificações que a gente está percebendo na rotina deles, né? Então, eu acho que é um momento propício para que a gente fale de saúde mental e que a gente desenvolva da melhor forma as melhores estratégias de auxílio para esses alunos, né? E junto comigo hoje, acho que a gente não poderia começar da melhor forma, né? Por isso que eu convidei Ricardo, né? Ricardo Gonzaga, que tem esse trabalho aí muito específico com esse público. E o tema de hoje é a famosa ansiedade, essa tal ansiedade, né, que nos acompanha, que faz parte da nossa vida e que nesse momento se manifesta de uma forma bastante específica diante de tantas modificações na rotina, na data de prova, em como é que eu estudo e quando é que essas aulas voltam, essas aulas presenciais, e que tipo de preocupação, né, a partir de agora eu começo a desenvolver e o quanto isso pode me prejudicar, né? Prejudicar a minha saúde mental e diminuir a incidência de comportamentos de estudo, que eu costumo falar, que são os comportamentos de estudo adaptativos, né? Os comportamentos de estudo que vão me fazer ter um melhor rendimento e, de uma maneira bem geral, assim, me conectar com o aqui e agora, que é isso que a gente tem. Então, muito obrigada pelo convite também, né, por aceitar a parceria, viu, Daniel? Ricardo, muito obrigada. Vamos iniciar, ok? Tá me ouvindo, eu Ricardo? tô ouvindo, tô sim. Tá ouvindo. Então, eu queria que você falasse um pouco, né? Eu também vou ficar aqui um pouco Tá bom. de observadora, porque eu quero muito te ouvir falar, tá? Queria que você contextualizasse um pouco esse campo, né, de estudo que você vem desenvolvendo e como é que você acha que a gente pode contribuir aqui nessa tarde para esses alunos. Tá bom. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço ao Daniel, né, Lemos, e a Lavínia pelo convite. Me sinto muito honrado com essa jornada, né, sobre saúde emocional.
que eu acho que é um tema, eu acho que se você for pensar numa estrutura, eu acho que é a estrutura principal aí do processo, né, de autorregulação. Então, quando a gente pensa em saúde emocional, a gente pensa impreterivelmente sobre a questão da autorregulação das nossas emoções, né, como lidar com as emoções. E quando a gente pensa na definição das emoções, as emoções são várias, né? Se a gente pensar, a ansiedade é uma emoção, a raiva é uma emoção, o medo é uma emoção. Então, as emoções universais, elas fazem parte do ser humano, né? No mundo inteiro. Então, a pessoa que sente ansiedade aqui, outra no Japão também sente ansiedade do mesmo jeito. E aí são marcadores que a gente pensa em relação a fisiológicos, né? Como taquicardia, sudorese, marcadores psicológicos e comportamentais que aí vão definir um quadro, né? Muitas vezes um quadro de ansiedade que pode estar até um quadro clínico. Então, é nesse norte que é para a gente pensar sobre como trabalhar com medidas preventivas para que esse aluno, né, que se depara com situações estressoras, e uma delas é a área acadêmica, escolar, para que eles possam lidar da melhor forma possível. Eu sempre, na medida que eu comecei a estudar sobre esse tema, eu me deparei, né, com essa questão, porque a avaliação, quando a gente pensa na avaliação na prova, a gente pensa imediatamente no quê, né? Se fizesse um jogo, né, uma dobradinha assim com os alunos. Eu sempre aplico esse exercício e geralmente os alunos comentam, né? Sempre vem uma nomeação negativa, né, relacionada à avaliação, né? O sentir-se avaliado vem sempre da maneira negativa. Eles nunca colocam algo positivo, né? A prova, o teste, e aí são os outros nomes, né? Esses nomes que a gente dá à avaliação. Então, quando a gente fala sobre prova, de uma forma geral, prova é tudo, né? Uma avaliação a gente passa a todo momento, né? Então, quando a gente faz um concurso público, a gente passa o quê? Uma avaliação. Quando a gente participa, tenta prestar ali o CNH, a Carteira Nacional da Habilitação, a gente passa o quê? Uma avaliação. E tudo requer uma avaliação, né, na nossa vida. Então, desde pequeno, a gente foi instrumentado e educado, né, na escola, e sempre tem um mediador, né, para poder avaliar nossas competências, né, competências, no caso, acadêmicas. Aí, quando a gente pensa em competências emocionais, aí, geralmente, é o que é o tiro no pé, né? E, geralmente, a gente pensa na área educacional, que é um movimento agora que está vindo nesse tempo, que as escolas estão pensando, né, nessa saúde emocional desse adolescente, desse estudante, dessa criança, inclusive, que passa por um processo educativo constante. Se a gente fosse pensar, a maior parte da nossa vida, a gente passa na escola, né? Então, pensando nisso, eu fiquei, no meu mestrado, eu trabalhei com essa questão de escolha profissional, né, nessa mediação da escolha, da congruência e incongruência da escolha frente ao estresse, né, dessa escolha. E daí me veio muito essa necessidade de dar andamento a esse processo de pesquisa. Eu via que tem muitas pessoas estressadas nesse processo de escolha profissional, e quando eu percebi assim, nossa, eu acho que a gente precisa trabalhar muito antes disso, essa questão da escolha, essa avaliação que tanto esse adolescente se sente compelido, né, se sente ansioso quando ele se depara com o estressor típico dessa fase aí. Então, no doutorado eu dei andamento, né, esse processo aí de entender esse movimento desses alunos, que estratégias de enfrentamento esse aluno utiliza. E muitas vezes podem ser estratégias funcionais, são aquelas estratégias adaptativas que o aluno utiliza para poder ter uma boa autorregulação, né, ter menos ansiedade e conseguir gerir de uma forma mais habilidosa vencer esse estressor. E estratégias disfuncionais, porque sempre é um bem casado, né? A gente nem sempre utiliza estratégias adaptativas nesse processo aí de enfrentamento. E aí, nessas estratégias disfuncionais, é onde mora a questão. Mora a questão aí da escola entender como esse movimento aí de compreender esse estudante no biopsicossocial, né? Ele inserido nesse meio, né, escolar, nessa instituição,
ele inserido no meio familiar, como ele aprende a lidar com isso, ou até os pais, como é que esses pais lidam com essa questão do rendimento escolar desse aluno, estratégias adaptativas que são ensinadas. E é nesse processo aí que a gente tenta entender na pesquisa o que é que esse aluno utiliza mais, né? Porque tem tantos alunos aí com defasagem escolar, com evasão, até com quadro clínico, né, sério, de ansiedade e depressão, e muitas vezes o disparo vem muito pela avaliação acadêmica, né, acaba vindo uma das variáveis, né, como avaliação acadêmica escolar. E aí a gente pensa nessa jornada o que fazer, né, como esse aluno pode lidar com estratégias mais eficazes para poder lidar com essa situação que é estressora, mas o estressor não quer dizer que é sempre negativo. Se a gente fosse pensar, tem uma maioria também de alunos que lidam super bem, né, com a avaliação, porque certamente eles usam estratégias regulatórias mais funcionais, mais adaptativas, né, que eles conseguem se autorregular de uma maneira mais positiva, digamos assim. E aí lida com esse estressor, que é a prova, como desafio, e não como ameaça. Essa que é a questão. Quando a gente faz essa separação, é como o estudante interpreta a situação, nesse caso, a prova. E quando ele lida com uma ameaça, e ativa todas as estratégias de defesa, né, de regulação, e pode vir estratégias disfuncionais. E aí é onde mora a questão, né, da gente poder compreender esse aluno e como ele está interpretando esse evento aí, né, de avaliação. Exatamente. Exatamente. E assim, Ricardo, só para a gente contextualizar, né? Porque o que é que acontece, né? De repente era março, né? Aqui em Sergipe, estávamos de feriado, e aí o governo começou a fazer as alterações, né? Então, suspende aula, né? E aí vai ser férias, não vai ser férias, vai ficar tendo esse contato, né? Então, eu costumo dizer que foi tirada, né, uma ideia de controle, entre aspas, que a gente achava que tinha, né? Então, quando os marcadores eles são modificados, e a gente sabe, né, que a gente se relaciona com o tempo, e a gente tinha hábitos, né? Então, acordar, tomar o café, ir para a escola, voltar, tudo isso foi rompido. E de uma maneira, então, assim, foi uma alta densidade de eventos num curto espaço de tempo. Como é para o adolescente gerenciar isso tudo, né? Como é para ele gerenciar. Sim. Então, eu queria que a gente falasse aqui um pouco, né, você principalmente, Sim. dessas estratégias, assim, a gente está falando muito de estratégia adaptativa e estratégia desadaptativa, né? O que é que dá certo e o que é que não dá certo fazer na sua visão, nesse momento. Sim. Como é que a gente pode... como você falou, né, Lavínia? É uma situação que muitas vezes o indivíduo em si ele precisa de ter um ambiente que ele se sinta seguro, né? A gente pensa assim, de ter uma rotina que ele siga e que ele não se sinta vulnerável. Então, quando houve essa situação de incerteza, possivelmente acionou uma sensação de vulnerabilidade para esse adolescente, né? Veio com o advento da pandemia, né, todos em quarentena, né, usando outros recursos, e muitas vezes esses recursos que não estão disponíveis para esse jovem, né, que às vezes não consegue ter um bom acesso à internet, e aí vamos pensar, né, são estressores diários, né, tem os estressores universais, que a gente fala dos traumas, né, que podem decorrer de catástrofes de grande magnitude, né, como um trauma, né, um acidente, etc., e tem aqueles estressores diários, né? Por exemplo, você tem que lidar todo dia com essas questões. Eu estou até tentando me situar aqui com vocês, porque tem um cachorro que não para de chorar aqui ao lado, e eu estou tentando me concentrar. Oh, meu Deus. Então, está sendo então, um estressor aqui ao mesmo tempo acontecendo. Então, imagine para o adolescente que está lidando com essas situações no dia a dia, né? Em casa, muitas vezes a família inteira está em casa, né? A mãe está estressada, o pai está estressado, e esse adolescente não tem só, não é único, às vezes ele tem vários irmãos. Então, a gente precisa pensar, contextualizar esse adolescente aí, esse estudante. Porque é aquela questão, né, Ricardo? Não é só o Enem, não é? Não é só o Enem.
O Enem é uma parte da vida desse adolescente. A gente também conversa muito sobre isso com eles, né? Então, tem a questão econômica do pai e da mãe, a questão econômica do país, né? O medo de adoecer, o medo de se infectar, né? O medo da morte, né? Sim, sim. E como é para o adolescente falar de morte, falar de que as coisas podem acontecer com ele também, né? Ele pode se infectar, ele pode ficar doente. Os planos foram modificados. Então, tem o luto do ano de 2020, né? Isso. A ideia do ano de 2020 não existe, é um ano totalmente diferente, né? E como é para esse adolescente reconstruir essa ideia, né? Então, eu acho que essa ansiedade, isso assim, na minha visão, de quem acompanha mais de perto, né? É uma ansiedade muito de o que é que eu vou fazer agora, sabe? O que é que eu vou fazer agora? E eles pensam, sabe? E, na verdade, como a resposta não vem, muitas vezes, e como também vem uma expectativa muito alta, às vezes eles colocam uma expectativa muito alta, continuam colocando a expectativa muito alta e querendo ter certeza que não teremos, né? A gente não sabe quando é que isso vai acabar, a gente não sabe quando voltaremos, né, ao novo normal, como estão se dizendo aí. Então, tudo isso, né, gera esse campo de estresse, assim, de alta magnitude mesmo. Lavínia, me permitam tentar tirar uma dúvida minha, talvez seja dúvida de alguns adolescentes, né? O que é ansiedade? Porque eu fui descobrir que eu era ansioso muito tarde. Mas o que é ansiedade? Como é que ela se manifesta? Porque às vezes fala tudo que eu tô nervoso, né? Eu tô nervoso, eu descobri com você o que é ansiedade. Descobri. Aí depois que a gente começou a fazer essas lives, antes do uso dessa, né? Que você foi explicando o que era ansiedade. Mas se Ricardo também puder, ou você, me falar um pouquinho e falar para esses estudantes o que é ansiedade, como é que eu observo que eu sou uma pessoa ansiosa, ou se a ansiedade eu creio que não seja uma coisa tão maléfica assim, mas quando ela começa a causar algumas coisas, o que ela começa a causar que essa ansiedade começa a ser algo ruim, e como é que eu me vejo como uma pessoa ansiosa? Quer falar, Lavínia? Eu falo, você fala, vamos os dois construir. Tá bom. Eu gosto muito dessa coisa assim, sabe, Daniel? Eu sou ansioso. Eu adoro quem me diz que é ansioso. Porque é como se eu falasse assim, sabe? Eu tenho um sistema nervoso, eu tenho sistema digestório, eu tenho ansiedade. Eu sou ansioso, é a pessoa que veste a roupa da emoção, né? Então, na verdade, eu sempre digo que a gente não é o que a gente sente e a gente não é o que a gente pensa, né? A gente não pode vestir, incorporar como se a gente fosse aquilo. Eu trabalho muito com esse público do ensino médio e eu brinco com eles, né? Tá no 9º ano, vai para o ensino médio, já veste a roupa do eu sou ansioso, né? Eu sou ansioso porque eu tenho que decidir minha profissão, eu sou ansioso porque eu vou fazer uma prova, né? E, na verdade, a gente sabe que a ansiedade, ela faz parte da vida da gente, né? A ansiedade nos torna melhores em algumas situações, tem o ponto ótimo dessa ansiedade que nos torna mais produtivo, né? Imagine se eu não ficasse um pouquinho ansiosa para essa live, né? Eu não ia me organizar, né? Então, tem um ponto ótimo dessa ansiedade e tem o ponto que essa ansiedade começa a extravasar. Tem uma amiga minha psiquiatra, que até está na jornada, Clarissa Bastos, que ela disse que ansiedade é o medo que não vai embora. Eu achei essa definição, assim, fantástica. Eu poderia trazer uma outra definição, assim, talvez mais acadêmica, mas sabe aquela coisa? Você está ali lidando e a ansiedade sempre é o tempo futuro, né? Sempre é o tempo futuro. Sim. Então, é sempre... Eu quero ter... né? E se o Enem foi em maio? E se o Enem foi em janeiro? E se o Enem foi em dezembro? E se as aulas não voltarem? E se eu não conseguir estudar? Então, é esse movimento do ESI, tá? Que produz várias reações fisiológicas, né? Neuroquímicas aí na gente, e nesse momento, muitas vezes, começa a ultrapassar aí o ponto ótimo e deixa de me ajudar, ela está me prejudicando. Né? Então, eu começo a fazer antecipação de futuro, catastrofização, que são aí as distorções cognitivas mais comuns nesse período, né? Entro na ideia do tudo ou nada, né? De repente, eu planejo aí algo para a minha vida, né? Em termos de estudo, e aí eu não consigo fazer tudo que eu imaginei, eu fico com a sensação de que eu não fiz nada. É o pensamento dicotômico, o pensamento tudo ou nada, que é o pensamento também do ansioso, né? Então, se eu pudesse resumir assim, mas Ricardo vai falar mais, que eu quero que ele fale. Imagina. Vamos, Ricardo.
É o que a Lavínia comentou, né? Essa ansiedade ótima é aquela ansiedade motivadora que faz a gente levantar-se da cama, fazer as nossas atividades diárias. Então, essa ansiedade que a Lavínia falou, essa ansiedade ótima, né? Essa ansiedade otimizada, que você usa para o seu favor, a seu favor. Então, na medida que você consegue fazer essa autorregulação, que aí está dentro tá dentro do contexto aqui da nossa discussão, você tem sempre vai estar moderando, né, essa ansiedade, mas nem sempre, como a gente é ser humano, né, nem sempre a gente consegue, né, às vezes mete o pé na jaca. Isso, meter o pé na jaca é onde essa ansiedade, quando a gente usa muito, é como se fosse um propulsor. Então, quando às vezes o propulsor está muito acelerado e às vezes geram sintomas. Então, quando a gente começa a ter sintomas somáticos, né, gastrointestinais, sintomas psicológicos, que a Lavínia falou muito bem, né, de catastrofizar, de ter a condição em si, não, e se acontecer isso, e se eu fazer isso e acontecer isso, e eu não conseguir lidar com essa situação, só que a situação não está acontecendo naquele momento, a pessoa está projetando ali numa condição ali de uma semana até um ano, né, Lavínia? Então, esses aspectos que acabam acontecendo a pessoa, o estudante, o indivíduo mesmo, entra no espiral. No espiral ascendente, né? Negativa nesse caso. E começa a entrar numa espiral que vai entrando aspectos ali sintomatológicos, como eu falei, e aí acaba criando uma condição clínica. Então, quando a gente faz uma avaliação clínica, né, isso sempre em parceria, óbvio, com o psiquiatra que vai estar avaliando ali o contexto disso tudo, vai tentar avaliar o que é a frequência que isso tem acontecido, né, o tempo. Você tem acontecido desde quando? Você, já faz um mês que eu estou me sentindo assim, né? Então, isso tudo vai estar dentro desse contexto para ser avaliado de uma forma clínica quando essa ansiedade é patológica. Exatamente. E por outro lado, né, Lavínia, tem a questão da ansiedade, se a gente fala numa perspectiva assim, vamos pensar teórica, uma ansiedade traço e uma ansiedade estado. Quando a gente fala em ansiedade traço, é quando a pessoa tem a personalidade ansiosa. Aquelas pessoas, por exemplo, quando a gente pensa desde criança, já tem uma criança ansiosa, agitada, né, diferente da outra. Então, a pessoa já tem essa predisposição, né? Ela já tem uns aspectos ali, vamos pensar, genéticos, né? Que é herdado, né? Na condição familiar, que ela já tem essa predisposição. Mas não quer dizer aquele ditado, né? Pau que nasce torto nunca se direita, né? Exatamente. Quer dizer que ela tem um fator genético, mas o ambiente que é o grande denominador aí, que vai... um bom ambiente que seja trabalhado, né, os aspectos protetivos desse adolescente, que consiga ter uma família que consiga normalizar isso, né, fazendo vários recursos, né, e aí a meditação é uma delas, né Lavínia? Até para crianças, para crianças que estão praticando bastante em escolares, pré-escolares. Então, isso tudo vão ser aspectos protetivos, mesmo essa pessoa tendo esse traço. Então, ela vai conseguir otimizar essa ansiedade. Já tem ansiedade que a gente chama estado, que é o estado, né, da gente estar, que é justamente a ansiedade de provas, é uma ansiedade estado. Quando acontece uma situação que ativa ali a prova, né, a pessoa fica ansiosa e aí não consegue se concentrar e depois ela vai se acalmando, ali é o estado dela. Não quer dizer que ela seja assim sempre. Então, não sei se ficou claro. Essa questão ficou, mas é porque assim, Daniel, essa questão do eu sou ansioso, né? Às vezes quando a pessoa me diz isso, né, que eu sou ansioso, né? A gente tem que discutir bastante isso, porque na verdade a pessoa está querendo me dizer assim, eu não sei lidar com o que eu sinto e parece que eu carrego isso sempre, eu não tenho estratégia para lidar com essa ansiedade e aí é como se ela me dominasse, né? Então, na verdade, assim, nem ser pouco ansioso, né? Nem funcionar como se nada tivesse acontecendo, porque aí eu não vou dar jeito na minha vida, né? Eu vou ficar, né? Sempre. Assim, exatamente. Uma pessoa que vai fazer uma prova com zero ansiedade não faz uma prova bem, e uma pessoa que vai fazer uma prova com muita ansiedade também não faz bem. Então tem que ter o equilíbrio, né? Porque de repente é a ansiedade que vai me deixar alerta com o tempo, né? E essa ansiedade, principalmente nesse momento, é que vai fazer com que eu escolha o que vai me ajudar a ficar bem, né? Então é sobre isso que a gente tem que discutir aqui, né? Quais são essas estratégias, né? E aí já posso começar dizendo que negar o que se sente, a invalidação emocional nunca é um bom caminho, né? Acho que o primeiro passo é a gente reconhecer, e aí você fica ansioso de um jeito, eu fico de outro,
Daniel, cada um que está aqui nos assistindo tem uma maneira e percebe, eu estou ansioso. Né? A minha ansiedade, quando está muito alta, eu tenho um pouquinho de insônia. Se manifesta muito no meu sono. Uhum. Eu acho que cada um é capaz de, né, de reconhecer como seria, né, para que a gente vá lidando aí com as estratégias da melhor forma possível, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas estratégias aí. Vamos discutir agora as estratégias de lidar com essa ansiedade. Tá ótimo. Então, quando a gente fala ansiedade, é o denominador comum é ansiedade, né, Lavina? Vamos falar nisso. Então, pensando um pouco, a gente traz estratégias específicas que otimiza, né, como a gente falou agora há pouco, que traz a ansiedade a nosso favor. Então, quando a gente pensa nisso, especificamente para a ansiedade de provas, a gente olha no contexto que a ansiedade de provas, ela traz momentos, né? Quando a gente fala tem prova, isso vem muito antes, né? Antes da prova. Então, as pessoas, o estudante acaba ficando acionado, vamos pensar assim, acaba ficando muito ansioso, mesmo antes da prova acontecer. E quando a pessoa se depara com a prova, fazendo a prova, isso é durante a prova, é o tempo durante, né? Que a pessoa está ali usando todos os seus recursos possíveis para poder lidar bem com essa prova, ter uma boa nota, né? Imagino que os alunos ficam pensando muito nisso. E no final, quando ele se termina essa prova e fica nessa fase de espera, né? Dos resultados. E aí é o depois da prova. Então, quando eu pensei nessa questão de estudar a ansiedade de provas, de avaliação, a teoria trouxe muito nisso, porque quando a gente fala em prova, a gente traz tudo dentro do mesmo balaio, né? É ansiedade, prova, pronto, acabou. Mas a ansiedade de prova tem momentos, né? Pode vir a acontecer antes, durante e depois, né? Esses 3 momentos. E é interessante porque nesse momento, né, Ricardo, desculpe te interromper, mas acho que nesse momento a gente está falando dessa pré-prova, né? Da pré, porque nem a data está definida, né? Então, acho que a gente podia focar muito aí, né? Como eu estar me preparando para algo que eu não sei quando é que vai acontecer. Estou fazendo aqui a voz do aluno, né? Como é que eu me preparo para uma prova que eu não sei quando é que vai acontecer? Como é que eu me preparo para uma prova que, assim, eu não sei se o professor vai terminar o conteúdo, passa isso na cabeça do aluno, né? Se eu vou ter acesso a todos os conteúdos. E se eu vou ter saúde para estar lá no dia da prova, e como é que vai estar o Brasil quando essa prova... Né? Então, são muitas inquietações nesse momento, nessa ansiedade pré-prova, né? Pré-avaliação. Eu sinto que ela está muito forte nesse momento. E eu acho que a estratégia que eles estão utilizando é uma estratégia muito desadaptativa, que é ficar com esse estressor interno, né? Com essa ruminação aí. Com essa ruminação, que é o quê? Eu ficar pensando e só me fazendo mal. Cada vez que eu penso, né? É aquele estressor, e eu não trabalho com o que é preciso, que é com a resolução de problemas, né? Ok, se o Enem for em maio, o que é que você pode fazer com isso? Agora, que tipo de estratégia você... E se as aulas presenciais... E se as aulas presenciais não voltarem? Estou hipotetizando, viu, gente? Aqui. Estou criando hipótese. E se as aulas presenciais não voltarem, o que é que você pode fazer agora? Né? E, às vezes eu falo assim, olha, posso estar sendo muito dura, né, com você, mas é para chamar o menino para real, sabe? Vamos botar o pezinho no chão, né? Porque eles ficam, não estou estudando como antes, né? Nem eu, a vida da gente não está como antes. Quem me dera poder estar com a vida de antes, mas a gente não tem. Então, vamos estudar como agora. O que é que a gente pode fazer agora? Eu sempre falo isso, né? Sempre falo isso, chamando para a realidade, por aqui e agora, porque senão vira realmente essa bola de neve, e aí é catastrofização em cima de catastrofização. Daniel, se tiver mais pergunta, pode fazer, viu? Eu tenho uma pergunta aqui que veio pelo WhatsApp, né? É uma mãe de estudante aqui do Ateneu, está perguntando assim: meu filho, eu vou ler a pergunta que eu acho que é mais vantajosa. Ele falou o nome, eu vou cortar o nome, né? Meu filho é ansioso desde pequeno. Até para mamar, ele era agoniado. Esse é ansioso, né? Eu era guloso, né? Ele está vivendo insônias constantes, né? Já coloquei para fazer atividades físicas, mas mesmo assim... Olha, eu estou com ansioso aqui também. Estou vendo. Pede para ele perguntar também. Pergunta aí, garoto.
Daqui a pouco ele vai querer falar alguma coisa também. Mas assim, ela está dizendo que ele está tendo problemas à noite para dormir, né? Ele diz que sente um peso sente um peso no peito, é como se tudo na vida batesse na cabeça dele, os pensamentos negativos, tudo na mesma hora. Diz que quando ele tá para descansar, tá para dormir, aí vem toda essa fadiga, segundo ela, né? Aí é perca de sono e parece que tudo vai cair naquele momento na vida dele. Essa é a descrição que ela dá aqui no WhatsApp. Eu acho que até o que a Lavina falou, né? Me parece que é um pensamento muito catastrófico, né? Da Mas questão que ele traz. existe essa ansiedade de berço mesmo, essa ansiedade até do mamar, será que existe esse tipo de ansiedade? Não, né? É um funcionamento, né? Foi como o Ricardo estava falando aí, Sim. né? A questão desse funcionamento mais ansioso. Por isso que a gente fala tanto, né, em promoção de saúde mental na infância, né? Que é você potencializar isso, graças a Deus, tem sido cada vez mais forte, que é de você dar recursos para que essa criança se desenvolva e tenha habilidades de gerenciar o que acontece, né? Porque estamos numa pandemia, mas quando ela acabar, possivelmente teremos outras coisas para lidar na vida, né? Espero que não com essa intensidade, né? O universo nos dê um tempo, por favor. Mas, assim, sempre vai estar acontecendo algo, né? Então, desde que a gente é pequeno, a gente sempre está lidando com estressores, com desafios na vida, né? E é essa capacidade que a gente tem de lidar melhor ou não que faz com que a gente adoeça, né? O critério de saúde mental, né, Ricardo? Então, Isso, exatamente. quanto melhor a gente vai, quanto mais recursos eu posso, né? Por isso que estava na moda muito a questão da resiliência, né? Tudo era hashtag resiliência, resiliência. Resiliência é a capacidade que você tem, a capacidade emocional que você tem de ir e vir, né? A grosso modo. Acontece alguma coisa, você fica ali, mas você tem a habilidade de voltar, né? Você não fica na deformação emocional, né? Você consegue restabelecer aí e de alguma maneira gerenciar a sua vida. Então, esse menino que está nessa situação aí, possivelmente, Ricardo, não sei se você concorda comigo, essa coisa do sono é quando a gente desacelera, né? Quando a gente vai desacelerando, talvez ele já lide com esse monte de barulhos internos o dia todo. Uhum. Mas aí fica mais forte durante a noite, porque é a noite que a gente, né, vai conversar com um amigo travesseiro, né? Então, quando a gente deita, né, e a gente vai ter que lidar com a gente, com aquilo que a gente está sentindo. Então, assim, o que eu acho que poderia ser orientado para esse menino, lógico que se isso não se manifestar de uma maneira mais potente, né, então ele realmente teria que procurar aí alguma ajuda mais especializada para o caso dele, mas seria identificar o conteúdo desse pensamento, né? Se é um conteúdo mais catastrófico, que tipo de pensamento ele está nutrindo, né? Porque a gente, nesse período, a gente tem essa habilidade de ir se colocando cada vez mais para o fundo do poço, né? Então, parece que a gente pensa uma coisa e pensa outra que não ajuda, e a gente vai acreditando nesses tipos de pensamento sem fazer, né, a pergunta das evidências, né? O que é que eu tenho para provar que isso que eu estou pensando faz sentido, né? Então, seria por aí. Mas, Ricardo, complemente. Não, faz todo sentido o que você falou, Lavínia. E também contextualizar um pouco, né, a ansiedade desse garoto, porque, como ela falou, desde muito cedo ele já era assim, mas pensar também se foi o quê? O estressor, assim, disparou, foi logo no início da quarentena, Isso. ou ele já tinha esse funcionamento, né? Agora ele está tendo insônia, ele já tinha insônia antes, então tem que, eu acho que é necessário pontuar, né, em que momento está acontecendo mais prevalente agora, ou ele já tinha essa insônia, né, antes, quando ele, por exemplo, tinha alguma prova, ou quando tinha alguma mudança de turma, então precisa até amplificar um pouco para entender, né, o contexto que esse garoto está passando. É terceiro ano, Daniel? Não, ele é segunda série. Segunda Segunda né? série. Segunda série. Na verdade, a ansiedade dele não está tão relacionada ao Enem, né? Mas sim um fator de aula no próximo dia, live, alguma atividade para ser feita, então ele acaba causa nele algum certo impacto, né? Perante essa. Mas é coisa. Existe
aquele negócio de faça você mesmo, eu sou muito desconfiado, sabe assim? E eu sou uma pessoa que gosta de fazer o mesmo, né? Pega a receita lá na internet, como fazer tal coisa, e lá e vamos lá experimentar. Mas tem aqueles 10 passos para perder a ansiedade, né? 10 passos para você tornar uma pessoa mais calma. Sempre tem 10 passos para alguma coisa. Mas tem algum passo que quando vem me afligir essa ansiedade, que pode ser dele, pode ser, como diz, a dele vem de berço, mas assim, existe algo que eu possa fazer para quando ele possa fazer, ele, ao ouvir esses pensamentos, essa opressão que ele está sentindo, que ele pode fazer algo que seja positivo, que isso saia, ou cada pessoa vai ser um mundo e não tem como dar esse tipo de dica? E aí, Quer Ricardo? falar, Lavina? Comece agora você. Eu acho que como você falou de 10 passos, geralmente são dicas generalistas, né? Que quando a gente vê em revistas e tudo assim. Então, em relação a esse garoto, acho que os pilares, muitas vezes, vêm muito nos pilares basais, né? Vamos pensar assim, a questão de ter uma boa alimentação, a gente acha que é besteira, mas isso funciona muito, né? Essa questão, porque tem alimentos que dados apontam que tem muita cafeína, né? Como tem criança que toma café preto desde cedo, então acha que isso não influencia, mas influencia. Alimentos com muito açúcar, né? Então isso também é importante a mãe avaliar. Então quando a gente vai trazendo essas medidas, porque são variáveis, não, a alimentação é uma variável, prática da educação física é um outro pilar. Então a criança que consegue gastar energia, porque às vezes é uma criança que tem muita energia, né? E ainda mais num contexto agora que ela está em quarentena, quase enclausurada. Eles olham que eu estou enclausurado, eu não estou preso. Então, a criança ela precisa também ter uma alternativa ali para poder diminuir, né, um pouco essa ansiedade. Minha sobrinha, por exemplo, está em casa o dia todo e minha irmã disse que ela está muito ansiosa. Então, está contextualizado, inclusive, porque houve um movimento totalmente diferente, como a Lavínia comentou. As pessoas não podem sair a todo tempo. Então, acho que fazer um manejo ambiental também, essa mãe entender o que está vindo com muita prevalência dessa insônia. Me parece que você comentou que é quando tem uma novidade, é isso? Quando tem que assistir uma live, são coisas que são excitantes para ele, assim, algo muito novo, ou é algo negativo? Pelo que eu entendi, parece que é algo novo. O que parece é que todo dia, assim, no outro dia vai ter algum evento, alguma coisa que demanda dele alguma atividade de muita concentração, ou alguma atividade assim que ele precisa realizar a partir disso. Ele já vem com os pensamentos já e acha que não vai conseguir, e se sente um pouco abafado, né, por aquela situação. Eu acho, você quer falar, Lavina? Me parece que tem que entender, muitas vezes, se é porque a ansiedade também traz muita a perspectiva, assim, né? Algumas distorções, a autocobrança, né? É um sintoma psicológico, a gente pode pensar, quando a pessoa tem esse grau de perfeccionismo muito alto, de autocobrança, isso pode também se manifestar através da ansiedade. Exatamente. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, sabe, que essas nossas questões emocionais não tem um botãozinho de liga e desliga, né? Não dá para dizer, não pare de pensar, porque quanto mais a gente pensa que não vai pensar, a gente está pensando, né? A gente já está antecipando o que a gente não queria fazer. Então, não tem um botãozinho de liga e desliga, né? Pelo pouco que você me relatou aí, Daniel, na fala, me parece que esse menino pode ter aí também, no fundo, uma crençazinha de incapacidade, né? Que eu acho que está sendo muito comum também agora. Eu acho que os meninos estão com medo, né, de não serem capazes de suportar o que vai acontecer. E a gente nem sabe o que vai acontecer, mas eles já acham que não vão suportar porque já estão antecipando, entende? Então, na verdade, assim, eu orientaria essa mãe a estimular também coisas que ele dá conta de fazer, sabe? Estimular comportamentos na própria casa, enfim, conversar com ele, né? Eu acho que conversar sobre o medo é muito importante, né? Então, meu filho, do que é que você tem medo? Abrir esse espaço para a expressão dessa emoção é muito importante, porque quando a gente expressa, e aí, assim, a gente pode expressar falando, escrevendo, a gente pode expressar através de uma música,
né, de várias habilidades aí. Então, escolha qual é a melhor maneira de você lidar com o que você está sentindo e faça, né? E fortalecer aí o vínculo, talvez, da mãe com ele, né? Então, se tiver essa relação legal, essa abertura, ela pode fortalecer esse vínculo de comunicação e ser um apoio, né, nesse momento para esse menino, que pode estar se sentindo também desamparado, né, nesse momento Isso. também. Um desamparo geral, assim, né, do que é que vai me acontecer. Estou falando do desamparo da família, mas de fortalecer talvez esse vínculo aí. Perfeito. Entende? Como eu disse, eu vou ser um pouco... Oi. Pode falar. Desculpe. Eu vou ser um pouco aqui assistente de palco, né? Então, assim, pelo YouTube, que vocês não estão vendo, mas Cleiton Ferreira já disse que estava ansioso pelo início. André Zara mandou os parabéns. Renata Sardi Margato também. Tiago Andrade, Paulinhas. Larissa Reis, dando boa tarde. O professor Yuri também está nos acompanhando. Marcos Vicente Ritt, parabéns, Rico. Sou eu, Paulinha. Você arrasa. Alex Mello, também o nosso estudante. A diretora do Colégio Hollenberg, senador Hollenberg Leite, Liliane Pina, dando os parabéns aqui pela iniciativa. Adriane Damascena, dos Direitos Humanos, do DASE, da SEDUC, também parabenizando a iniciativa de Lavínia e também da primeira jornada. Eliane Rocha, nossa pedagoga aqui das terceiras séries, dando os parabéns e dizendo que está com muita saudade de Lavínia nas terceiras séries, fazendo eventos aqui na escola. Fernanda Menezes, oi tia, coraçãozinho. E Eliane tem uma pergunta. Tenho conhecimento de muitos estudantes, diante do isolamento social, estão trocando o dia pela noite e usando com mais frequência os jogos virtuais. Tá. Como ter atratividade nas aulas depois dessas maratonas? É difícil, né? Perder noite, né? Nunca é algo tão fácil de se recuperar. Talvez na idade dele, sim, na nossa. Começa a ficar mais turbulento. É um estímulo concorrente, né, Lavínia? Exatamente. E assim, é muito interessante, né, isso, porque antes a gente brigava para o menino não estar no celular. Agora ele pode estar aqui olhando que ele tem que assistir o que o professor está falando, né? Então, né, veja que loucura, né? Então, com as crianças também. Antes a gente tinha o horáriozinho da criança, agora a criança tem que estar assistindo aula, né? Que relação é essa que essa criança, que esse adolescente está estabelecendo aí com esse aparelho, né? A questão do sono foi muito comum, assim, essa mudança, né? Porque, assim, adolescente já gosta de trocar o dia pela noite, né? Parece que, por natureza, assim, já gosta de ficar muito com outras atividades, né? Concorrentes à escola aí nesse contraturno. E, como eu falei no começo, né? Como teve essa mudança muito grande, né? Da rotina, até você se adaptar, porque a gente está aprendendo, né, a duras penas, a se comportar de uma outra maneira. E como a gente está aprendendo a estar em casa, a gente nunca esteve tanto tempo em casa, né? Então, a gente está aprendendo com o passar dos dias, né? Já vamos aí para 4 meses aqui em Aracaju, desse isolamento, né? Então, gradativamente, a gente vai regulando o nosso sono. Então, o que é que eu oriento? Né? Que a gente estabeleça um horário de acordar, o horário de dormir, estabeleça a rotina da quarentena, né? Então, tem o antes, o durante e o depois, Deus que vai dizer como é que vai ser. Mas, assim, o que agora a gente está podendo fazer coisas que antes a gente não podia. A gente tá acordando já e está na reunião. Eu acordo, né? E já estou na reunião, né? Então, como é isso? Como é não sair de casa, né? E tudo isso nos fazia, de alguma maneira, também lidar com outros estímulos ambientais. Então, tem muita gente com cansaço da tela, porque a gente só olha para isso o dia todo, né? E tem dias que eu estou mais irritada, eu acho que vocês também ficam mais irritados por conta dessa exposição, porque a gente faz muito sacrifício para estar aqui vendo o outro, né? Porque a gente tem que
não é pessoalmente, né? A linguagem corporal, o contato fazia muito esse trabalho, né? Então, a gente está tendo que buscar aí recursos que a gente não utilizava para se comunicar virtualmente, né? Então, isso também pode estar alterando o sono. Mas o que eu oriento, no caso desses alunos que estão aí trocando o dia pela noite, é nesse sentido de vamos estabelecer uma rotina. E aí não é a rotina do colega, é a sua rotina, porque também tem muito isso, né? Às vezes ele quer fazer como o outro faz, porque ele acha que o outro é que está fazendo o que é certo, né? Acho que a gente percebe muito nesse meio de ensino médio, de adolescência, esse comportamento de querer fazer como o outro, porque o outro é um modelo para mim, né? E eu esqueço do que dá certo muitas vezes na minha vida. Então, eu preciso entender quantas horas de sono eu preciso para ficar bem, e para você pode ser 6, para mim pode ser 8, né? E principalmente, assim, não ir para a dicotomia, para o 880, né? Ah, eu não consigo, não. Tentou 3 dias dormir mais cedo, não conseguiu, no quarto, esse negócio que essa psicóloga diz aí não funciona. Não é assim, né? A gente tem que ter muita paciência, é a pandemia da paciência, né? A gente tem que ter paciência, porque a gente está aprendendo a se comportar nesse contexto atípico. Espero ter respondido aí, Daniel. Eliane. Saudades também, viu? Todos sentem muito sua falta aqui. Eu sinto assim, sabe? Às vezes a gente se tortura sem saber, né? Se acostuma com aquele mal-estar provocado por algum modo de vida, né? Tem pessoas que passam a vida toda, não pode comer carne, passam a vida toda tendo azia e não para de comer carne porque aquilo alimenta algum hábito, né? Então, essa troca de hábito que leva a pessoa ao bem-estar é algo muito complicado, né? Essa questão de perder noite. Todo dia eu perco noite, acordo todo dia mal-humorado. E começo a me acostumar e acho que eu acho que eu sou mal-humorado, né? Às vezes pela manhã, porque dormi tarde, estou dormindo tarde. Talvez essa troca de hábitos é algo que traga um benefício, mas às vezes a pessoa não enxerga isso a curto prazo, né? Por tanto tempo está se torturando, dormindo tarde, né? E não consegue ter e começa a se cobrar e acha que tem que tomar algum ansiolítico para se sentir mais ativo, alguma coisa, e cai em outros patamares que realmente vai causar uma doença mental aí. Eu acho até, Daniel, o que você está falando faz relação até com o que a Lavínia comentou agora há pouco, né? Rotina diária é importante, né, para todo mundo, né? Tanto para o adolescente quanto para a gente, inclusive, que está em quarentena, porque é justamente isso. Porque quando a gente desenvolve uma rotina, a gente consegue, pelo menos, ter uma previsão do que a gente vai fazer, né? De manhã a gente acorda, faz o quê? Já vai almoçar? Não, toma café da manhã, né? Ou tomar banho, depois toma um café da manhã. Então, quando você estabelece uma rotina, você consegue pelo menos ter mini reforçadores, né? Pensamos assim. Que aí você consegue ter uma previsão que, nossa, o que é que eu vou fazer amanhã? Eu vou pagar as contas de manhã, depois vou no aplicativo que seja, depois eu vou abrir o computador, organizar a pasta do dia do paciente, depois... Então, quer dizer que você já está mentalizando, né, essa rotina que, de fato, você vai fazer no outro dia. E a rotina envolve, como você acabou de falar, envolve um hábito, porque é um comportamento. Se a gente estabelece uma rotina, acaba virando um hábito. E é só que aquele ditado, tem hábitos que são desadaptativos e outros que são funcionais. Então, hábito é difícil de mudar, por isso que as pessoas têm tanta resistência, por exemplo, como você falou, né? Porque eu continuo ainda dormindo até tarde, mesmo que eu fique mal-humorado no outro dia. Porque acabou desenvolvendo um hábito. E para mudar esse hábito, eu preciso o quê? Adaptar, mudar o ambiente, né? Mudar o seu comportamento. Então, isso traz muito do que você também pensa a respeito, né? Quais são os pontos positivos e negativos que eu tenho em relação a esse hábito, que aí você decide se você vai decidir mudar ou não. Que consequências isso acabou angariando com esse hábito, né? Que aí você mesmo vai definir se é nocivo para você ou se não é, né? Não sei se eu consegui explicar aí. Porque, inclusive, é uma estratégia. Justamente a gente está entrando nesse ponto, né? Que dicas que poderiam ser importantes aí para esse aluno que está em quarentena, que está nessa indefinição aí em relação ao Enem.
Então, estabelecer rotina é importante. Exatamente. Tem mais perguntas, Daniel? Da minha parte aqui, não. Deixa eu ver aqui no YouTube se tem. Na verdade, tem sim. Olha, tem dúvidas também, dando os parabéns, né? A Ana Cristina Dantas, que é coordenadora da diretoria, coordenadora pedagógica da diretoria de educação de Aracaju, dando os parabéns pela iniciativa, e diz: nesse período, meu maior problema tem sido com a rotina desorganizada do relógio biológico. Mas É difícil, bem né? típico mesmo, é bem típico mesmo. A psicóloga ficou desorganizada um tempo, também ficou, né? Você ficou psicólogo, todo mundo ficou, Também. minha gente. Eu acordava, que dia é hoje, sabe? Um dia desse eu estava trocando as datas aí também, então é super natural, sabe? Eu tô falando isso assim pra gente brincar, pra gente rir e pra gente se acolher, sabe? Porque assim, não é na minha vida, não é na vida de todo mundo, tá todo mundo passando por muitas transformações e tendo que ir readaptando a rotina, né? A gente só não pode se deixar afundar nisso, né? Por isso que a gente está aqui também para esclarecer. Então, é estabelecendo os marcadores das atividades do dia a dia, né? Lembra aí que de quando a gente não estava em quarentena, a gente tinha dificuldade de lembrar. Era tão automatizado os comportamentos, né? Que a gente não sabia se a gente escovava os dentes primeiro, se a gente penteava o cabelo. Né? De tão habituado que era aquilo. E assim, hoje a gente fica, né, nesse esforço de o que eu vou fazer primeiro, né? E sim, mas porque não é final de semana, mas a gente está em casa, não é feriado, mas a gente está em casa, não são férias e a gente está em casa. Né? E como estar em casa com tantas coisas acontecendo, com tantos estressores, né, nos acessando? E manter rotina que você está falando, Lavina, envolve também até a vestimenta, porque, por exemplo, como você está trabalhando em casa, a gente acaba se acostumando. Eu disse, eu não vou nem ligar o vídeo, eu vou ficar de pijama mesmo e vou atender essa imagem. E tem até dados que apontam, porque quando você estabelece a rotina, você também estabelece, por exemplo, o seu comportamento de se vestir. Se você vai atender, está no trabalho, se arrume tanto quanto você iria para o trabalho convencional, de carro, lá, chegar no trabalho específico. Então, quando você traz isso, você o quê? Aciona seu cérebro para que ele continue naquele movimento de adaptação, né? De você não fazer essa mudança, né? 80, no caso. Porque é isso que está a questão. Porque quando a gente entrou em quarentena, a rotina mudou. Então, a gente precisou o quê? Aí a pessoa vai entender se foi uma ameaça ou um desafio. Se foi desafiador para essa pessoa, ela vai usar o quê? Todos os recursos para poder se adaptar da melhor forma possível. Eu, por exemplo, vi até um pintor aqui para dar uma repaginada aqui no quarto de estudo, porque eu mal usava. Eu usava para ver uma mensagem ou tudo e ia para o consultório. Só que eu quero o quê? Enriquecer o ambiente aqui para que fique muito mais agradável, para que eu fique mais tempo. Porque, de fato, eu estou ficando mais tempo. Exatamente. Então, eu acho assim que a gente tem que se ajudar também, né? Se a gente fica esperando do outro, muitas vezes uma ajuda que a gente pode estar fazendo por a gente mesmo. Então, eu acho que a gente pode ir definindo o que é prioridade no meu dia, né? Isso, lógico, que depois de toda a bagunça que ficou a vida de todo mundo, né? E agora, né, juntando os caquinhos e dizer, ok, é isso que tenho, é isso que a gente tem que lidar, e estabelecendo aí principalmente a hora de acordar e a hora de dormir, sabe? Eu acho que a gente poderia começar por aí. O horário das refeições também, a gente tá pulando refeição, né? Não somos nutricionistas, mas a gente sabe disso, né? E é importante, né? Vai falar, Daniel. Me sinto tocado por esse aconselhamento. Porque, às vezes, o que eu fico imaginando assim, nós estamos tendo a oportunidade de analisar a correria que nós andávamos, né? Então, a Yuri até fez uma pergunta que é estabelecer rotinas, né? Os marcadores, como você mesmo disse aí. Você já acabou respondendo a pergunta que estava aqui.
que eu ia fazer agora de Yuri, que era estabelecer os horários fixos de estudo dos alunos, né, dos estudantes, para que eles possam seguir uma rotina similar à que eles já estavam adaptados, que eu acho que ninguém mais já está adaptado a essa rotina, que nesses 3 meses ninguém esqueceu até da sua rotina antiga. Sim. Mas o que eu sinto, assim, de todo esse diálogo, né, nós estamos indo aí para o final da live, se assim for a vontade de todos, né, porque a conversa está muito boa, mas parece-me que nós, de adulto a criança, né, todos nós teremos que fazer algumas reflexões muito racionais e muito, digamos assim, nós tivemos que evoluir alguns anos, né, nesse movimento todo que está havendo no mundo. Talvez aquilo que nós tínhamos que pensar daqui a 10 anos, nós estamos pensando hoje, né? E tivemos pouco tempo também para raciocinar e agir, né? E esse, acho que o time foi curto, então, assim, não é só pensar que eu estou no meio de uma mudança. Eu tenho que pensar e agir ao mesmo tempo, né? Eu acho que esse é o desafio que está se colocando para os jovens, né? Que não sabem o dia de amanhã, então talvez ele tivesse que fazer essa reflexão na minha idade, na idade, inclusive. Somos jovens também, né? Nem seja por algum fator da ONU aí, nós somos ainda jovens. E aí eu fico imaginando como está sendo rápido e como todos têm que ser muito maduros para isso, né? Do menino, da criança, meus filhos têm 6, 8 anos, o quanto eles já estão tendo que ser maduro para adquirir resiliência e outras palavras que estavam, e eu só fui descobrir depois dos 30. Né? Então, acho que está o tempo da racionalização, não sei se é a palavra correta, mas é o tempo do pensar, né? É o tempo do realmente da reflexão. Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente está tendo que lidar nesse momento, né, Ricardo? Eu não sei como é que você visualiza aí, mas de fato nos foram antecipadas, né, muitas questões, e eu não acho nem que a gente precise, assim, pensando nos adolescentes, né? Porque eu nem gosto muito desse termo imaturo, sabe? Eu acho que eles estão maturando, né? Eles estão maturando, então, tudo no seu tempo, né? E se isso está sendo colocado dessa maneira agora pela vida, né, pelo universo, pelo que a gente não controla, a gente tem que, enquanto educadores, né, enquanto cuidadores aqui, possibilitar formas de ajudar, né, formas de ajuda, né? Mas, assim, sempre com validação, né, com acolhimento emocional e respeitando o tempo de cada um, né, que é o nosso grande desafio, né? A gente às vezes a gente fica muito impaciente com o nosso próprio tempo e com o tempo do outro, né? Uhum. Então, eu acho que é uma oportunidade também da gente lidar com isso. E acho que você entra até num tema, Lavina, que é outra dica, né, para esses estudantes que estão muito ansiosos, preocupados, inclusive, com essa questão do Enem, né, essa imprevisibilidade, de trabalhar, inclusive, a aceitação, né, a aceitação que nem tudo vai ser possível, e que tudo bem, né, se nesse ano não ocorrer, e que se você não conseguir estudar tanto quanto você se dispôs a estudar, porque tem N fatores ali circundando o seu ambiente. Então, acho que uma palavra de você ter compaixão consigo mesmo, né? E aceitar de que muitas vezes você não precisa estar sempre na potência máxima, né? De estar dando conta de tudo. Porque quando a gente entende as nossas vulnerabilidades, né? Quando a gente abraça os nossos defeitos e vulnerabilidades, a gente consegue, inclusive, ser resiliente, né? Porque a resiliência vem muito disso. Quando você consegue trazer dentro de uma situação que você ficou vulnerável, recursos para você lidar com a situação que acionou essa sua vulnerabilidade, que estava lá, muitas vezes estava lá numa carapaça, né, muito bem fundida e fundamentada, que você não conseguia, você nem sabia que você tinha essa vulnerabilidade. Então, essa autoconsciência, né, dessa validação emocional que a Lavínia falou tanto, é justamente você entender que, às vezes, é fato e é necessário você, em um momento, estar ansioso com a situação que, quando você vê os números aumentando e, às vezes, você fica muito preocupado, e um outro fato é que você vai estar bem para poder lidar com a situação e usar outros recursos para poder, estrategicamente,
não ter crise de ansiedade ou deprimir. E outros momentos que você vê notícias catastróficas que você vai ficar triste por aquilo. Então, isso é uma validação emocional. Você sabe que aquilo está congruente com o cenário também que acontece. Exatamente. Ricardo, eu só queria que você falasse do baralho, né, para a gente fazer aí a nossa propaganda, o merchan. Agora é o momento do merchan. Eu estou ansiosa por esse baralho. Certo. Antes de tudo, eu vou passar as dicas, né? Acho que a gente já passou umas 3 dicas aí, né? Nesse bate-papo bacana que a gente está tendo aqui sobre a questão da saúde emocional, né? Que todos buscam tanto, né? E que as escolas agora estão investindo e entendendo que o ser humano traz as emoções realmente também são importantes tanto quanto a questão dos aspectos cognitivos, né? Não só do desempenho ali que o aluno quer ser o melhor, quer tirar no tabu, ter um ótimo rendimento, mas por trás desse rendimento tem os aspectos emocionais que precisam ser olhados tão quanto os aspectos cognitivos, né? O desenho, sempre cito esse desenho, Divertidamente é um bom exemplo, né? O desenho da Pixar, que fala muito bem sobre essa questão das emoções. Então, só para dar um fechamento geral aqui, dar algumas dicas para esse aluno que está ansioso nesse momento, tente pensar o quê? Em colocar as coisas em perspectiva, né? É justamente o que eu acabei de falar, de trabalhar muito essa aceitação, né? Lembre que o seu futuro não depende apenas da prova, né? Você não é a prova, você não é definido pela prova, pela avaliação, você é mais do que isso, né? E se não der certo nesse momento, tudo bem, tenta aceitar isso, né? Inclusive, como você pode melhorar numa outra oportunidade, né? Como você pode utilizar, inclusive, não gosto de falar dessa palavra erros, né? Mas desse momento que você não conseguiu, o que é que eu posso fazer? E aí você usa essas estratégias para poder o quê? Para poder lidar no outro momento, né? Para poder estudar mais ou ter ajuda de colegas que entendam muito bem desse assunto que você não tinha tanta confiança. Então, outro ponto importante é você ficar confiante e preparado, né? Que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai ter uma maior habilidade, um maior desempenho. Então, isso a gente fala muito na teoria da autoeficácia. Quanto mais você vai praticando, mais você olha, nossa, o quanto isso no início era difícil, dificultoso, e começa a ficar mais compreensível, porque você está treinando, você está praticando. Então, a prática do estudo é importante para que você desenvolva essa sua autoconfiança em relação à matéria. O outro ponto importante é você lembrar também de sucessos anteriores, porque muitas vezes o aluno fica focado ali, né, na matéria X. O terror da minha vida era matemática. Então, sempre fiquei na banca, né, minha mãe me colocava na banca para eu estudar. Mas, assim, quando você tem uma dificuldade, tenta lembrar também dos sucessos anteriores. Isso é uma boa regulação mental, né, e emocional. Nossa, mas eu fui sempre ruim nisso. Eu nunca fui bom em nada, né? Nenhum na matéria X. Eu não fui bom em nada, será? 100%? Né? A polarização, né, que o aluno coloca, né? Eu sou uma porcaria, não entendo nada da matéria. Por isso que quando o aluno fala essa palavra, a palavra tem um poder, né? A gente precisa entender o significado dessa palavra. Você realmente não sabe de tudo, e quando a gente vai, né, investigando, o aluno sabe de alguma coisa, e sempre sabe de alguma coisa. Um outro ponto também é não se esquecer da preparação física, eu já havia falado no início. Então, trabalhe muito essa questão de mudança de hábitos, uma boa qualidade do sono, né, manter uma rotina, como a Lavina falou muito bem, evitar tomar café ou bebidas alcoólicas, ou ingerir muito alimento com açúcares, porque isso influencia muito na qualidade do sono e no desempenho, inclusive, né, naquela motivação, naquela energia. E nesse momento, o que fazer, né, nessa quarentena? Tem tantos recursos aí disponíveis, por que não fazer uma atividade física em casa, né? Prática yoga, meditação, alongamento, isso também é atividade física, você pode praticar. O outro ponto, tente fazer uma visualização. A gente sempre fala de você trazer essa imagem mental, de fazer essa prova, tendo um bom desempenho, criando um cenário ideal para você. Então, quando a gente fala no treino de imaginação, a gente fala para o adolescente
repaginar, né, essa mente, visualizar um cenário bom, né, quando você for praticar, né, a atividade ali escolar, fazer a matéria, ou no dia que chegar mesmo no Bendito Enem, no vestibular. Então, sempre trazer uma projeção positiva, por mais que tenha situações que vão ter também negativas, mas sempre potencializar os aspectos positivos. E, por último, quando tiver na prova, tentar se preparar, ter essa autoconfiança, né? Não pensar em tristeza e desgraça, que possa até ter, mas focar ali no momento, no presente, no que você está fazendo, do quanto você investiu intelectualmente para isso e está presente naquele momento. E pensando, por Maravilha, último... maravilha. E fazendo mexendo, né, gente, esse livreto faz parte do baralho, inclusive. Foi decorrente foi um produto, né, da minha tese, e aí eu acabei deixando como brinde no processo de desenvolvimento desse baralho. Então, o baralho para ansiedade de provas, que já tá quase saindo, gente, tá quase saindo do forno aí. Manda para cá. Certo. Vai ser divulgado vendido pela editora Sinopsis, né, que é uma editora clínica, né, que vende muito produto na área da psicologia. E esse baralho eu pensei muito quando eu fiz o desenvolvimento dele para trabalhar tanto na área da educação como na área clínica, porque quando a gente pensa em multiplicadores, a gente não pensa apenas num psicólogo, né? A gente pensa aí no Daniel. Daniel, você é psicólogo ou qual a sua formação? Eu sou professor de história, né? Certo. Então, se a gente fosse pensar, vendo ali, ele consegue, de certa forma, usar também o baralho. Então, tendo ali um acompanhamento, alguém que vá trabalhar de uma forma mais com grupos, inclusive. Então, esse baralho tanto pode ser aplicado em grupos ou na clínica mesmo individualmente. Então, ele tem uma composição com cartas, né, que vai fazer uma separação de situações problema, que a gente fala, eu denominei assim, de situações que são estressoras para esse aluno, relacionadas à avaliação, à prova. E aí a prova, como eu falei, a prova em relação a tudo, pode ser CNH, concurso público, eu ampliei esse baralho. E das situações, as emoções, os pensamentos que vêm decorrentes disso. E aí eu fiz um levantamento, quais são os pensamentos geralmente distorcidos que o aluno tem, né? Catastrofização é um tipo de pensamento e está lá, né, dentro do pensamento específico, e outros pensamentos que, inclusive, podem vir, né, que esse aluno possa até falar para você, ali quando você está aplicando. Então, eu dei essa possibilidade também de ter uma carta em branco para o aluno ali colocar, se ele não se identificar com nenhum das cartas, né? E o outro ponto é uma carta das emoções, que aí é o recheio aqui que a gente está falando sobre esse tema. Então, as emoções são universais. Então, quando o aluno identifica que, nossa, então eu sinto ansiedade, né? Não sabia o que eu estava sentindo ali. Então, quando ele nomeia a emoção, ele consegue entrar em contato com ela. E aí, depois da emoção, vem os comportamentos, né? Que aí eu coloquei os comportamentos alternativos, que podem ser positivos ou negativos, né? Mas aí eu não gosto de falar de positivo e negativo, porque todo comportamento tem uma função, né? Por mais que o aluno não está fazendo um comportamento ali de procrastinação, está tendo um funcionamento ali para ele, né? Exatamente. Né? Exatamente. Então eu falo comportamentos adaptativos e desadaptativos. E aí eu coloco os adaptativos porque é justamente que o objetivo aqui desse baralho é trabalhar com a prevenção, né? Inclusive com crianças, né, adolescentes que estão nessa fase aí, né, de desenvolvimento maturacional, psicológico, fisiológico, né, então ele está no meio aí que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Olha, Ricardo, já tem aqui 10 pedidos aqui pelo YouTube. do baralho. Amanhã vai sair, gente. Vai sair porque o perfeccionismo tá alto aqui. Aí volta, tem um negocinho desse, mas eu tenho que me flexibilizar também. Perfeito. Maravilha, né? Muita gente elogiando aqui a live. Né? Eliane, nossa pedagoga da terceira série, já falou. Já reserve, eu quero mesmo. Legal. E aí, no final, assim, no baralho tem um manual, tá muito bem fundamentado, não é querendo me vender, não, gente, mas como veio do fruto de uma tese de doutorado,
eu me preocupei muito com a questão da pesquisa científica, né? Mas eu não quis colocar o manual técnico, porque eu queria que tanto eu, quanto fulano, quanto o professor X entendessem. Então, só que tá fundamentado porque eu fiz uma pré-aplicação com um paciente e alguns colegas dele que eram estudantes, e eles foram, inclusive, dizendo, eu não consegui entender isso. Mas eu não tenho só esses sintomas, eu tenho também piriri. E não tinha no fundamento lá. Eu disse, eu coloquei como sintoma fisiológico, que não estava. Então, você vai desenvolvendo um trabalho, porque é um trabalho aplicado. Eu não desenvolvi e estou lançando. Eu apliquei antes o croquis, né? A gente chama. Então, Exatamente. No final, assim, ele está bem fundamentado, tem como se fosse um mapa, assim, um diagrama, assim, que você consegue entender o passo a passo. Se você ler o manual e entender, tem lá no final uma tabela, assim, de passo a passo para você fazer exatamente como deve ser feito. E dei ainda mais um bônus. No final, lá, tem outros recursos que você pode utilizar, utilizando o baralho de uma forma mais lúdica, né? Utilizando imagens, né? Tem uma carta lá que você pode separar com imagens e trabalhar ali com o adolescente ou a criança de outra forma. Não dessa forma sistematizada, mas pode ser de uma forma lúdica também. Então, dei outras opções para o uso do baralho. E técnicas no final também. Na verdade, é esse o objetivo da gente, né? É o objetivo de psicoeducar a população, né? Acho que nossa grande missão, tanto por conta de eu ter feito a minha ideia ter sido incluir professores, os pais, para que todo mundo tenha esse conhecimento, né, esse funcionamento, principalmente nesse momento, para que a gente possa discutir possibilidades com todos, né? Então, é isso. Muito obrigada, viu, Ricardo? Obrigado. Muito lindo que vocês falaram aqui. Feliz. Todas as intervenções, todas as falas foram muito bem. Os alunos aqui estão elogiando, dizendo que foi uma live sensacional, real, como eles falam, né? Melhor live, real. Legal, bacana. Mas, olha, eu peguei algumas dicas aqui rapidinho, eu vou só para a gente fazer aquele bate-bola. Uma das dicas aqui, fortalecer meus pontos positivos, ou seja, eu tenho muitas coisas positivas que eu posso usar ao meu favor, né? Não sou perfeito, não tenho tudo, mas eu tenho muitas coisas aí que são bem legais. A gente fala, Daniel, de pontos fortes, né? Pontos fortes. Você olhar para os seus pontos fortes. Perfeito. Relembrar as conquistas. Isso. Porque eu sempre falo isso, né? Eu não consegui. Certo, mas me fala o que você conseguiu. Às vezes o aluno nem lembra. Me diga o que está dando certo. Será que está tudo dando errado, assim? Não tem nada dando certo. Né? Então, é olhar para o que está funcionando, né? Não é ficar vibrando no que está faltando fazer, mas a gente tem que comemorar as pequenas conquistas diárias, né? Isso são muito importantes. Perfeito. Alimentação saudável, vamos lá, menos cheeseburger, mais verduras, complexo B para fortalecer o cérebro. Pode ter um hambúrguer, mas não um hambúrguer todos os dias, né? Você pode selecionar o dia da cubilança de besteira, mas não comer todos os dias, né? Frequentemente. Alimentação positiva da sua própria ansiedade, ou seja, alimentação positiva daquilo tudo que pode dar certo naquele dia, ou seja, se alimentar de positividade, não pensar, eu botei assim, alimentação positiva da mente, né? Ou seja, me alimentar, que às vezes eu estava percebendo uma coisa, Ricardo, talvez seja sensibilidade, uma coisa assim, mas existe muita programação, muitos seriados, que os temas são extremamente, às vezes, muito rebuscados, e às vezes são temas fortes, pesados, que não é sempre que a gente está à disposição, como telejornais também, que tratam de crimes e tudo mais. E isso alimenta uma certa negatividade na pessoa, né? Uma melancolia pelos problemas que o mundo está passando. Então, fazer essa dosagem, né? A série é bom, aprendo inglês com série, aprendo, mas tem séries que os temas são mais pesados, né? Que às vezes eu não preciso ficar assistindo 3 seriados ao mesmo tempo e pegando aqueles temas, e aí quando eu vou dormir eu tô com toda aquela série na cabeça e não consigo ter aquela tranquilidade para chegar no meu sono, ou para diminuir minha ansiedade, ou esse pensamento catastrófico, né?
Isso Sim, faz com parte da certeza. rotina, inclusive, né? Se você tem, já tem uma predisposição, vamos pensar, a ter insônia, então vai desativando já muito antes, né? Muito antes desse momento. Não assistir um filme de ação e depois ir dormir. Então, dando um exemplo assim, né? Muito banal, mas isso é justamente você começar a ter essa preparação. Essa preparação vem muito antes, né? É. Da luz A que você já higiene deixa do no sono, quarto, né? né? E isso é a higiene do sono, isso A mesmo, higiene do né? sono, né? Tomar um chá, né? Então você já vai se preparando, coloca seu pijama, já começa a se desliga o celular, né? Não use o celular na cama na hora que você está se preparando, porque a tela do celular aciona o quê? Desativa a melatonina do cérebro, né? Melatonina que nos faz dormir, né? Então, dados científicos apontam quanto a gente usa a tela do celular, o cérebro tá identificando o quê? Que tá claro, que tá sol. Entende? Que você não vai se preparar para dormir, que você vai se preparar para acordar. Exatamente. Não, eu tenho eu tenho um fato que eu fico brincando, né? A gente quer se racionalizar tanto na nossa vida e acha que Sim. nossa mente é tão poderosa para racionalizar tudo que a gente não racionaliza o estômago nem o coração, a gente esquece isso, né? E são coisas que estão no nosso subconsciente, que funcionam independente da nossa vontade. E eles estão interferindo diretamente no nosso sistema nervoso, né? Eu brinco que esses dias eu estava tentando fazer uma coisa boa para mim, que é meus complexos vitamínicos. Eu tenho que tomar meu complexo vitamínico e fui comprar lá e comprei um complexo de vitamina B para fortalecer o cérebro e tudo mais. Só que lá falou assim, não tome esse negócio de noite. Ah, que nada, eu estou tão cansado, eu preciso fortalecer meu cérebro à noite. Aí depois eu li, foi a pior noite da minha vida, eu não consegui dormir. E sonho atrás de sonho, eu acordei quase andando em cima da cama, de tanto sonho que eu tive. Aí eu fui ler na internet e falei assim, poxa, complexo B ativa não sei tais coisas do cérebro aí, é, tira a melatonina e coloca outra coisa no lugar, e você começa a lembrar de todos os seus sonhos. Inclusive tem pessoas que fazem tratamento, né? Para lembrar do sonho, toma complexo B. Eu falei, B12. Eu falei, caramba, isso pensando, mas você vê, um funcionamento do nosso corpo que interfere diretamente, né? Ou seja, você está fazendo uma grande coisa tomando vitamina B, toma na hora errada, porque você acha que qualquer hora é hora de estar se vitaminando, né? Para ficar uma pessoa mais saudável, e você está aí fazendo um desserviço ao seu corpo, ao seu sono. Então, existe uma dosagem também, né? De tudo isso aí que nós estamos fazendo, né? Eu estava vendo assim, sobre os nootrópicos, né? As pílulas da inteligência, as pessoas estão tomando e misturam uma coisa de cafeína e tanta coisa. E o povo daqui uns dias começam a vir as consequências. Não, é tudo natural. Sim, a água também é natural e se você beber muito, você afoga. É. Então, assim, eu acho que bom. As falas foram muito bem colocadas. Lembrando que nós estamos aqui na Lavínia. Eu vou fazer uma sinopse aqui da jornada, Convite, deixar para né? vocês vão fazer. Né? Mas a jornada é de 7 a 9 agora de julho, não é isso mesmo? Entre esses dias, as lives acontecerão, né? Normalmente. Eu vou ler aqui as lives para deixar o pessoal com vontade, né? Do que vai acontecer. Sim. Eu já coloquei aí aí na descrição do YouTube, na descrição não, perdão, no chat do YouTube, o link para as pessoas se inscreverem. Então, se vocês gostaram dessa Big Live com o Renato Gonzaga, essa foi para adocicar e vocês irem sempre vir nos visitar. Então, olha, dia 7, a abertura será às 15 horas, com Lavínia César Santiago, que é médico psiquiatra. Vai falar sobre a pandemia e a saúde mental de professores. Então, os professores aí, dia 7 de julho, às 15 horas, nós vamos falar uma fala diretamente aos colegas professores. Às 16 horas, vai ser Tiara Menezes, gerente de marketing. E ela vai falar sobre as mudanças sociais e a influência do marketing pessoal nas relações de trabalho. Essa aí é o público para alunos e professores. E às 17 horas do mesmo dia, Bruna Vasconcelos e Michele Carvalho Nogueira, psicóloga, o corpo e seu potencial de autorregulação. Isso aí já para direcionado para o público dos alunos e dos pais. Dia 8, às 15 horas, com Clarissa Bastos, né, que vai falar as emoções do Enem. 16 horas, Juliana Góes, um plano de autocuidado, caminhos para o desenvolvimento da resiliência. Às 17 horas, Marina Breiner, né?
psiquiatra, e Silvana Bauman, psicóloga, o olhar de cuidado de uma mãe, exercício da maternidade na pandemia. Show, adorei. Às 18 horas, o último do dia do dia 8, André Brito vai falar terapeuta, meditação como caminho de autoconhecimento e bem-estar. Com certeza vou fazer isso também. Dia 9 de julho, às 15 horas, Adele Moab, essa vai ser o nosso último dia, psicóloga clínica, e Elisa Silva, nutricionista, comportamento alimentar, autoimagem, ansiedade em tempos de pandemia. Alunos e pais também, bacana aí, uma dica. Às 16 horas, Andréa Borges, junto com a Vini, vão falar métodos de estudo e organização da rotina em casa. Olha, esse aí para os estudantes, está muito aluno reclamando para mim que está difícil, está sem rotina. Então, dia 9 às 16 horas. Às 17 horas, último fechamento, Paula Jatobá, professora de Educação Física, vai falar sobre yoga na redução de estresse. E eu, como aluno de yoga do YouTube, mas vou querer uma professora ainda de yoga para me desenvolver realmente a arte, vou participar também. Então, gente, olha, é um espetáculo, né? Talvez vocês pagariam milhares de reais para participar disso, vocês vão participar disso gratuitamente, né? Por esses profissionais que têm um coração extremamente colaborativo, pensam no bem-estar do próximo. Ninguém vai sair disso sozinho, né? Isso, Lavina, você me falou isso para mim, eu não esqueço. Ninguém vai sair disso aqui sozinho. Nós temos que sair fortalecidos. Então, toda essa programação é uma programação de pessoas que estão pensando no bem das pessoas, da sociedade, fazendo algo que eu luto minha vida toda como funcionário público e também funcionário da educação pública do Estado de Sergipe, que é o sentimento de corresponsabilidade social, né? Então, assim, parabéns para vocês. Ricardo, meus parabéns. Deus abençoe vocês. Obrigado. E Lavínia também, por estar fazendo isso por nós, pela educação pública do Estado de Sergipe. Então, em nome da minha diretora, a professora Gilvânia Guimarães, a diretora da Diretoria de Educação de Aracaju, em nome do DASE, né, a professora Eliane, também, que já conversou conosco, Eliane Passos, de Adriane, do núcleo, né, de prevenção, e também fala sobre essa questão da psicóloga da secretaria. Então, em nome do Ateneu, dos diretores que estão aqui, nosso muitíssimo obrigado. Foi muito bom estar com vocês. Obrigada, Ricardo. Estamos começando, né? Estou muito feliz que a gente iniciou assim de uma forma maravilhosa, né? Então, vamos se inscrever, divulga para o colega, porque a gente precisa entender o que está acontecendo para que a gente possa se ajudar. A gente não muda o que a gente não conhece, né? E essa jornada é uma possibilidade da gente conhecer como é que a gente está funcionando nesse momento. Né, gente? Perfeito, é isso. Perfeito. Olha, até esse momento, 121 pessoas nos acompanhou, né? Curtiram essa live. Multipliquem, façam chegar a muitos. Talvez, eu brinco assim, talvez quem esteja assistindo hoje é quem menos precisa estar ouvindo, né? Então, assim, leve isso, propague, compartilhe. É gratuito, é pelo bem, então isso aí tem que crescer. O que é notícia ruim, eu não detesto passar. Agora, notícia boa é maravilhosa. Então, passe a notícia boa. Bote essa real news, né? Em tempo de fake news, vamos falar sobre as real news. Coisas boas, good news. E acho que conhecimento é bem-vindo, né? Acho que aproveita esse conhecimento, pessoal. E cuidem-se. Cuide-se, gostei. Amei! Estava escrevendo aqui. Amei, Ricardo. Obrigada, viu, gente? Boa noite. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, Bem-vindos à nossa jornada de saúde emocional. Bem-vindos. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.